apito inicial vocês já sabem. É basicamente aquele último conteúdo antes da bola rolar. Daqui a pouco o juiz está apitando o início de Atlético Operário. Mas ainda dá tempo de postar mais um conteúdinho, falar de um tema ali que a gente não falou durante a semana. E, obviamente, trazer esse lado mais analítico. A gente já trouxe informação hoje, para quem não viu. A gente trouxe em primeira mão que o Atlético tenta a contratação do volante do Santos, João Schmidt, jogador que, pô, já conversa com o Atlético para ver se vai ser possível ou não. Mas a gente gosta muito da parte da análise também. Já teve o qual é a senha para o jogo. A gente destacou dois jogadores que eu acho que vão ser muito importantes para o jogo de hoje. Então já teve bastante conteúdo. Mas obviamente a gente quer falar também sobre o nosso garoto Felipe Schickett. E eu já fiz essa minha culpa aqui com vocês, né? Eu acho que eu ouvi muita gente sobre o Schickett e eu acho que eu acabei não ouvindo o mais importante sobre o Felipe Schickett. E o que acaba sendo mais importante sobre o Felipe Schickett? O campo e a bola. E eu acho que o Felipe Schickett, todas as vezes que ele entra em campo, ele mostra que ele pode ser útil. E eu acho que o Felipe Schickett, ele tem um perfil de jogador que o Atlético ele tem que valorizar sempre. Eu acho que o Felipe Schickett tem um perfil de jogador que o Atlético tem que ter como prioridade, que é um jogador inteligente. E cada vez mais no futebol você tem a busca pelo jogador que está à frente nesse lado cognitivo. A gente vê alguns dos melhores jogadores do mundo, Jude Bellingham, os jogadores do Liverpool, fazendo trabalhos para você conseguir reagir mais rápido, para você se posicionar melhor e ter uma capacidade de ganhar segundos ali em relação ao marcador. E para mim, o Felipe Schickett, além de um jogador bom tecnicamente, ele é um jogador muito inteligente. E assim, eu acho que o Atlético ele é um time de alguns jogadores muito inteligentes. O Bruno Zapelli, pra mim, é muito inteligente. O próprio Kevin Viveiros, pra mim, é muito inteligente pra se posicionar e atacar espaço. Eu acho o Arthur Dias muito inteligente. Então, o Atlético traçar um perfil de jogadores que conseguem ganhar tempo e espaço numa partida de futebol vai botar o Atlético em vantagem em relação aos outros times. Isso é óbvio. O Schickett ele vai precisar se provar em um jogo que é basicamente um jogo de Série B. O Atlético Reserva vai ter ali vários destaques que tiveram ano passado na segunda divisão. O Operário é um time que estava ano passado na segunda divisão. E vai ser talvez o grande desafio da carreira do Schickett até agora, pegar um jogo de uma exigência física e uma exigência competitiva tão grande e fazer com que esse jogo ele aconteça, se desenvolva da mesma maneira que aconteceu com o Andraus. E digo mais, achei que o Schickett, mesmo com pouca minutagem, entrou relativamente bem também contra a equipe do Cianorte. Então, manter esse nível de atuação que ele vem mantendo, tanto do lado competitivo quanto do lado técnico, quando a régua sobe, cara, no final das contas, eu acho que é algo que o Schickett ele vai ter que se provar. É um desafio muito grande pro Schickett, porque eu acho que se ele conseguir ir subindo a régua, cara, é um jogador que tem total potencial de estar no time principal do Atlético. Porque, volto a dizer, a dúvida em relação ao Schickett nunca foi do lado técnico, mas sempre foi do lado competitivo da parada, sempre foi do lado anímico da parada, porque o Schickett fisicamente é um jogador, obviamente, mais franzino, e da mesma maneira que hoje o futebol exige os jogadores mais inteligentes, também exige os jogadores fisicamente mais preparados. Mas, por exemplo, o Schickett, nessa questão física, nessa questão competitiva, é um jogador que conseguiu, ao longo do tempo, entregar uma parada que foi o poder de recomposição que mais ninguém entregou. Não é à toa que o Atlético vem sofrendo cada vez mais pelo lado esquerdo. Não é à toa que o Atlético vem deixando ali brechas gigantescas porque ninguém conseguiu fazer esse trabalho sujo do Schickett. Então é uma demonstração que, mesmo sendo um pouco franzino fisicamente, ele pode nos ajudar. Mas, obviamente, a gente está aqui para falar de um atacante e a gente vai falar mais das valências ofensivas do Schickett. O Schickett é um jogador que eu queria ter no time principal. Não necessariamente o Schickett, mas um jogador com o perfil do Schickett. Um jogador que pode e tem muita facilidade de atuar em corredores diferentes, tanto numa faixa central sendo um meia, sendo um segundo atacante, onde sinceramente eu acho que ele se sente mais confortável, mais próximo do gol, mas um jogador que nesse começo de Campeonato Paranaense vem mostrando uma versatilidade capaz de fazer ele jogar mais pelo lado, uma capacidade de fazer ele jogar mais como
um extremo como um ponta, não um ponto de um contra um, não um ponta que vai buscar o fundo, mas um ponto de associação que busca sempre entrar nessa condição de finalizar. Não é à toa que já tem um gol na competição e, sendo bem sincero, poderia até ter mais, porque é um jogador que ele é muito objetivo. E isso faz parte, eu acho, um pouco dessa inteligência que a gente está falando do Chiquete. Ele facilita o jogo porque ele tá sempre beirando o gol. E é isso que eu espero dele no jogo de hoje. Fugir dos confrontos. E eu acho que é um ponto de maturidade muito interessante você ser um jogador jovem, entender suas limitações físicas e não necessariamente optar por um jogo de muita arrastada de bola, de muitos encontros ali em relação aos adversários, porque isso vai travar mais o seu jogo. E a última coisa que a gente quer do Chiquete é um jogo travado, que é um jogo fluido. E assim, seu objetivo, mirar o gol. Porque no final das contas é o que vai condicionar a percepção das atuações dele. Se o Chiquete termina o campeonato estadual com 10 gols, provavelmente ele vai estar na equipe principal. Então, mirando o gol, com a qualidade técnica que ele tem, com a inteligência para ganhar tempo e espaço que ele tem, ele vai estar ajudando o Atlético. E ele ajudando o Atlético, a gente sabe que, volto a dizer, ele vai estar mais próximo de ser utilizado na equipe principal. E quando a gente fala do Chiquete na equipe principal do Atlético, obviamente a gente não tá falando de um Chiquete que vai estar ali, ai nossa senhora, como uma referência técnica do time do Atlético, não. Mas pensa, hoje o Atlético joga com 2 atacantes. Você tem o Luiz Fernando como um substituto óbvio ali do Julimar. Cara, na teoria o Chiquete pode ser uma terceira opção ali, uma segunda opção, né? Vindo do banco de reservas. Por que não? Um jogador que eu acho que até tem um perfil diferente do Luiz Fernando para enfrentar um bloco baixo. Eu prefiro a capacidade criativa associativa do Chiquete do que o ímpeto físico de ataque ao espaço do Luiz Fernando. Então vai agregando ao grupo principal com jogadores que já estão no clube outras características que permitem esse grupo principal ser o máximo plural possível. E acho que a inteligência do Chiquete somaria muito esse processo ofensivo do Atlético. Tanto para ser esse cara um pouquinho mais cerebral, como segundo atacante, quanto para acionar o Viveiros. O Chiquete ele mete uma bola pro Renan Peixoto, cara a cara com o goleiro, no último jogo que ele começa, né? Que foi o jogo contra o André. Acho que se fosse o Viveiros, com certeza era caixa. Então você pode pensar ter o Chiquete como segundo atacante, pode pensar ter o Chiquete como esse meia mais finalizador. E você traz um pouquinho mais de intelecto para jogar ao lado do Viveiros e poder fornecer o nosso principal atacante, quem sabe até jogar ao lado do Julimar e criar zonas de conexão. O Atlético ele entra na Série A pensando muito mais em se defender do que em atacar. Então quando a gente atacar, a gente precisa primeiro ter repertório e segundo inteligência para isso. Acho que o Chiquete, se continuar numa boa levada, pode agregar tanto repertório quanto inteligência pra gente ser o time mais eficiente possível quando a gente vier no campo de ataque, beleza? Tamo junto, rapaziada. Lembrando a vocês, obviamente, que quando o jogo terminar, eu vou sentar nessa cadeirinha, vou gravar análise pra vocês, pra contar tudo que eu achei de Atlético e Operário, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.